Boa noite e bem-vindos à ESEC TV, o espaço da Escola Superior de Educação de Coimbra, na RTP2. O programa de hoje é inteiramente dedicado ao primeiro Encontro Internacional de Literacia Familiar que foi organizado pela ESEC. Pierre Dominicet, da Universidade de Geneve, especialista de Educação de Adultos, Ana Teberoski, especialista em Iniciação à Leitura na Família, e Núria Ribeira, ambas da Universidade de Barcelona, foram os convidados para debater em estúdio o tema da literacia. Este encontro terminou no sótão da escola, onde, num ambiente mágico, 4 contadores de histórias transformaram uma noite de inverno. Lucília Salgado, docente na ESEC e organizadora deste encontro, conduziu a conversa que vamos ver já a seguir. O primeiro Encontro Internacional de Literacia Familiar, que está a decorrer neste momento na Escola Superior de Educação de Coimbra, nasce da necessidade de fundamentar um projeto de investigação que realizamos a partir de um protocolo com a Agência Nacional para a Qualificação. Trata-se de sabermos se efetivamente o facto de termos uma população tão abrangente de adultos que frequentam os centros de novas oportunidades, se essa participação dos adultos vai permitir introduzir modificações no interior da família que tenham impacto na educação dos filhos. Portanto, nós sabemos que Portugal tem um nível baixo de resultados escolares. De facto, nós somos o país da Europa com resultados mais baixos a este nível e que será devido à nossa história. Portanto, nunca é por acaso que estes fenómenos acontecem. Por isso, neste encontro, nós começamos por convidar o professor António Candeias, que nos veio precisamente falar dessa história. Quisemos também perceber como é que efetivamente acontece estes nossos baixos níveis de escolarização. Sabemos que o nosso insucesso escolar é um fenómeno precoce, digamos que ele aparece nos primeiros anos de escolaridade e que vai ter consequências na escolaridade ao longo da vida. Digamos que uma criança que não consegue aprender a ler adequadamente, que não se motiva para a escola, a entrada para a escola, vai acarretar, digamos assim, essa consequência pela vida toda em termos de insucesso escolar, de abandono escolar ou, pura e simplesmente, de baixo nível de competências adquiridas. Sabemos que a leitura e a escrita é a principal causa, digamos assim, deste insucesso escolar. A leitura e a escrita, ou melhor, a não aprendizagem adequada da leitura e a escrita no início da escolaridade. Por isso, uma parte importante deste nosso encontro tem a ver com a fundamentação sobre as questões, por um lado, da motivação para a aprendizagem e, por outro, sobre realmente como é que na família se adquire esse gosto pela leitura e pela escrita e, mais do que gosto, as condições prévias para a aprendizagem da leitura e da escrita. Por isso mesmo convidamos para este encontro a professora Ana Teberoski, que muita gente conhecerá em termos da literatura neste domínio. No nosso país, praticamente a formação de todos os educadores de infância, de todos os professores, de todos os psicólogos tem, digamos, implica conhecimentos das teorias que a doutora Ana Teberoski e as suas equipes têm vindo a desenvolver ao longo dos anos e nós temos a felicidade de ter aqui presente a doutora Ana Teberoski. Por isso eu gostaria de começar por lhe pedir que nos fale um bocadinho desta importância que tem a família e a aprendizagem da leitura e da escrita. Então, eu acho que a aprendizagem da língua em geral e da língua escrita tem muita importância na escolaridade da criança. Hoje talvez mais
do que antes. Antes podia ser uma família não muito alfabetizada, mas agora é bastante difícil, porque a vida toda tem exigência nesse sentido. Então, é muito frequente pensar que a escrita e a leitura é uma consequência da aprendizagem da escola, mas eu acho também que é uma condição do aprendizagem mesmo, porque se você não pode ler ou escrever, você não pode aprender a partir dos textos, que é a maneira acadêmica de combinar a experiência da vida com a reflexão a partir da leitura e da escrita de textos. Então, a importância é a aprendizagem mesmo, não se pode separar o processo de aprendimento com a leitura e a escrita, vai tudo junto. Nesse momento que a possibilidade, a oferta de multimédia é muito grande, você tem que pensar também que o desafio, se fala desafio semiótico, é ainda mais complexo e mais exigente. Por isso, nesse momento, a família tem que entender que a relação com a escola não é puro trâmite, é uma relação do futuro de vida, de aprendizagem da criança. Mas a relação com a escrita no interior da família, porque os pais podem não estarem preocupados com a escola, mas na relação com as suas crianças podem ter uma atividade que pode ser importante para a escola. Sim. Para a escola não, para a leitura, para a escrita e para a também criança, para a escola, menino claro, também. Os pais podem, começando por falar, eu falei muito desse jogo de linguagem, a preocupação sobre a língua. Falar é muito importante, porque a escrita é linguagem escrita. E muitos pais não conversam com os filhos, não é? Muitos não têm o hábito de sim, conversar. mas não é somente conversar, é jogar com a língua, narração, que é muito importante. Você falava dessa motivação, mas é importante o desejo, e o desejo expressado por a língua. Sim. Se a criança pode expressar o desejo de aprender, o pai pode também entender o quê. Mas no momento inicial, as palavras vêm de fora, vêm da família, essa importância do input, não? E depois o processo é mais de construção reflexiva, de narração, de vocação, de linguagem interior. Mas no início, se a criança não tem input, se não tem ambiente de falar, não fala, se não tem ambiente de ler, não lê, ou seja, sozinha é muito mais difícil. É possível, mas é mais difícil. Portanto, um desafio aos pais é de serem capazes de criar linguisticamente. Parte da educação é esse conceito de educação de linguagem, educação linguística. Aprender os nomes das coisas é muito importante para a criança. Ter um vocabulário amplo é uma coisa importante do ponto de vista cognitivo, não somente expressivo. Falar, buscar as palavras precisas, corrigir para como se fala. Isso tudo tem uma importância que está muito estudada na psicolinguística agora. Então, depois, quando a criança começa a escolarização, então começa a aprender a partir dos textos. Então, aí é por isso que é importante. Você pode fazer uma diferença entre a linguagem de uma pessoa que não lê ou a linguagem de uma pessoa que lê em termos de quantidade de vocabulário, somente. Sim.